Olá, meu irmão e amigo do portal Escola Bíblica Dominical. Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Estamos de volta com mais uma pré-aula da revista Jovens da CPAD. Hoje comentaremos a lição de número 4, intitulada Eu Creio na Inspiração das Escrituras. Lembrando que você poderá acessar o vídeo de introdução desse trimestre, bem como as demais aulas anteriores a esta, através dos links relacionados na descrição deste vídeo. Divulgue o portal EBD aos seus amigos, irmãos, alunos e demais professores da Escola Bíblica Dominical. Esta ferramenta foi criada única e exclusivamente para auxiliar professores e alunos no aprendizado da Palavra de Deus. A você, querido professor ou professora, deixo para a sua meditação 2 Timóteo 2,15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado ou aprovada, como obreiro ou obreira, que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Você foi chamado por Deus para o ministério do ensino, então se dedique a ele. E Deus, que tem te abençoado até aqui, te abençoará ainda mais. O comentarista desta revista, que é o nosso amado pastor Alexandre Claudino Coelho, aborda 3 assuntos principais nesta lição, a saber, a inspiração das Escrituras, a mensagem da Bíblia Sagrada e a inerrância da Palavra de Deus. Estes devem ser também, querido professor ou professora, os objetivos principais da sua aula. Seus alunos precisarão compreender que Deus é o autor da Escritura, portanto ela é divinamente inspirada. Reconhecer que a Bíblia é a palavra de Deus e conhecer que a palavra de Deus é inerrante. Isso quer dizer que a Bíblia não possui erros. Já ouvi algumas pessoas dizerem que a Bíblia não é a palavra de Deus porque ela foi escrita por comedores de arroz e feijão como nós. Os que assim falam querem dizer que a Bíblia não é um livro divino porque foi escrito por homens. O que eles não entendem é que para que Deus pudesse se comunicar com a humanidade, se fez necessário que ele usasse homens santos, inspirando-os para que escrevessem as Sagradas Escrituras. Todavia, a Bíblia Sagrada não deixa de ser divina pelo simples fato de Deus usar homens para escrevê-la. Ela é, como disse Stanley Orton, um livro divino humano, no qual cada palavra é ao mesmo tempo divina e humana. É possível que você também já tenha ouvido alguém dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, dando a entender que nem tudo que está escrito nela é a palavra de Deus. Vejamos o que disse o apóstolo Paulo quando escreveu a sua 2ª carta ao jovem Timóteo. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. Assim sendo, meu caro professor ou professora, deixe muito claro aos seus alunos que a Bíblia não contém simplesmente a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. No capítulo 1 da revista temos o seguinte assunto: a autoria das Escrituras e sua inspiração. Voltemos a ler 2 Timóteo 3,16 e também o verso 17. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Pedro capítulo 1, versos 19 a 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura
é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Através desses versículos, meus amados, podemos perceber que fica evidente que o autor das Sagradas Escrituras é Deus. Aliás, aqui está a diferença da Bíblia com relação a todos os demais livros. Sua autoria é divina. Agora, para que a palavra de Deus chegasse até nós, foi necessário que ele inspirasse homens para que esses escrevessem a Bíblia Sagrada. A fim de enfatizarmos que Deus é o autor das Escrituras Sagradas, vamos citar algumas evidências da origem divina da Bíblia. Primeira evidência, inspiração divina. A própria Bíblia nos informa que a Escritura veio de Deus e por ele foi inspirada. Já citamos aqui 2 Timóteo 3,16, 2 Pedro 1,21 e tem também Jó 32,8. Ao falar aos escritores da Bíblia, Deus inspirou neles o seu Espírito. Logo, inspiração divina é a influência sobrenatural do Espírito Santo como um sopro nos escritores, capacitando-os a receber e transmitir a mensagem sem mistura de erro. É bom frisarmos que inspiração não é ditado. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre a inspiração da Bíblia Sagrada. A segunda evidência da origem divina da Bíblia é a perfeita harmonia e unidade. Olha que curioso e interessante. Nós temos 66 livros na nossa Bíblia. Estes foram escritos por cerca de 40 homens, cobrindo um período de 16 séculos, ou 1.600 anos aproximadamente. A maior parte desses homens não se conheciam, viviam em diferentes épocas, em diferentes lugares, em diferentes circunstâncias e tinham diversas profissões. Contudo, não há contradição nenhuma em toda a Bíblia. Há o que chamamos de aparente contradição, que podem ser elucidadas mediante o estudo cuidadoso e detalhado das Sagradas Escrituras. A terceira evidência da origem divina da Bíblia é a sua perdurabilidade. Muitos foram os que já desejaram desaparecer com a Bíblia. Nunca nenhum livro em todo o mundo foi tão perseguido quanto ela. No entanto, ela permanece para sempre. Até hoje, há uma perseguição ferrenha contra a palavra de Deus. Nós podemos encontrar na internet sites intitulados Maldita Bíblia. Também o que chamam de Bíblia dos Céticos, onde o autor ou autores desta Bíblia pegam os textos polêmicos da Bíblia Sagrada e ali distorcem a interpretação, criticando assim o texto da palavra de Deus. Mas a Bíblia permanece para sempre. A quarta evidência da origem divina da Bíblia é o seu poder transformador. A poderosa influência da Bíblia tem transformado multidões de pessoas em todos os tempos, em todas as partes do mundo. Eu conheço testemunhos de pessoas que se converteram pelo simples fato de lerem uma Bíblia. Nós também temos conhecimento de pessoas que aceitaram a Jesus por serem motivadas a ler um trecho das Sagradas Escrituras. Esta semana eu ouvi um testemunho de um jovem da nossa igreja que estava muito feliz. Nós estávamos num casamento, ele assentou do meu lado e disse: pastor, olha, eu tenho um testemunho para compartilhar com o senhor. Na verdade, eu já sabia do que tinha acontecido, mas hoje, exatamente hoje,
eu pude comprovar que a informação que eu recebi, ela era verídica. E então aquele jovem me contou. E quando ele era adolescente, um outro jovem do conjunto, onde ele cantava, pediu oração pelo seu pai, que ainda não era evangélico. E este jovem então, que estava conversando comigo, falou para aquele companheiro: olha, diga para o seu pai ler João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele deixou simplesmente essa palavra para o colega. Passou um tempo e o pai desse seu amigo foi hospitalizado, ficou internado por um tempo, e levaram para ele uma Bíblia. E o filho então se lembrou das palavras do amigo, ligou para o seu pai e disse: pai, leia aí na sua Bíblia João 3,16. Ele nem sequer sabia, irmãos, encontrar esse versículo, não sabia onde ficava João, não sabia o que era capítulo, não sabia o que era versículo, mas a sua esposa o ajudou a encontrar essa passagem. E quando ele a leu, o Espírito Santo falou profundamente ao coração dele, e ele aceitou Jesus. Agora é um servo do Senhor. Que testemunho maravilhoso, né? É o poder transformador da Bíblia Sagrada. Muitas vezes nós, e principalmente os jovens, ficam constrangidos de trazer um amigo para a igreja, ficam constrangidos de que saibam que ele é evangélico, aqueles que têm vergonha de portar a sua Bíblia, levá-la para o trabalho, para a escola. Mas eu queria te dizer que não há por que termos vergonha disso, porque a palavra de Deus transforma, ela tem o poder transformador. Ao lê-la, o Espírito Santo convence a pessoa, e a pessoa não vê a hora de se entregar ao Senhor Jesus. A quinta evidência da origem divina da Bíblia é sua historicidade. Nunca nenhuma descoberta científica ou arqueológica invalidou os relatos bíblicos. Muito pelo contrário, serviram para sua confirmação. Sua historicidade é comprovada. Lembro-me de ter lido ou ouvido sobre a cidade de Nínive. Durante aproximadamente 200 anos, os céticos zombavam da história do livro de Jonas, porque não era possível se comprovar arqueologicamente, geograficamente, que Nínive existiu. Então eles zombavam das Sagradas Escrituras. Só que 200 anos depois, um arqueólogo, uma equipe de arqueólogos, foram escavar uma região. E aí perceberam que tinha uma cidade soterrada. E aí escavaram e tomaram conhecimento de que cidade que era essa. Mas depois viram que debaixo dessa cidade tinha outra cidade soterrada. Foram lá, escavaram, e sabe qual era a cidade? A cidade de Nínive. Os céticos tiveram que engolir, porque foi comprovado arqueologicamente que Nínive existiu. Então, a historicidade da Bíblia é também uma evidência da sua origem divina. Estas são então algumas evidências da origem divina da Bíblia. Nós vamos falar um pouco mais sobre a inspiração das Escrituras. Antes, eu quero mostrar a diferença entre revelação e inspiração dentro do contexto bíblico. Vejamos então a diferença entre revelação e inspiração. A revelação é quando Deus dá a conhecer a alguém
coisas desconhecidas e que por si só não conseguiria saber. Temos como exemplo na Bíblia os sonhos interpretados por José e por Daniel. Gênesis 41, 15 e 16. E Faraó disse a José: Eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isto não está em mim, Deus dará resposta de paz a Faraó. Que lindo, que maravilhoso. José, mesmo antes de receber a interpretação do sonho, ele garantiu para Faraó que Deus lhe daria a resposta. Isto é confiança, irmãos. Confiança. Então aqui nós temos um exemplo de revelação. No livro de Daniel, por várias vezes, encontramos experiências semelhantes a esta de José. Quando o rei sonhou um sonho e não lembrava do sonho e queria a interpretação. E Daniel foi buscar a Deus, Deus lhe revelou qual era o sonho e lhe deu também a interpretação. É maravilhoso isso. Agora, o que é inspiração? Segundo o próprio comentarista, trata-se da ação sobrenatural de Deus por meio do seu Santo Espírito, que conduziu os escritores a transmitir de forma escrita o que seria de fato importante para que soubéssemos sobre Deus, a criação, seu plano de salvação e o que nos aguarda no futuro. O pastor Antônio Gilberto, em seu livro A Bíblia através do século, por sinal, um excelente livro, se você não tiver, adquira-o. Então o pastor Antônio Gilberto faz uma comparação explicando o que é inspiração divina. Ele começa fazendo a seguinte pergunta: que vem a ser inspiração divina? Para melhor compreensão, vejamos primeiro o que é inspiração. No sentido fisiológico, é a inspiração do ar para dentro dos pulmões. É pela inspiração do ar que temos fôlego para falar. Daí o ditado: falar é fôlego. Quando estamos falando, o ar é expelido dos pulmões. É o que chamamos de expiração. Recapitulando então, o que é inspiração? É quando nós inspiramos o ar para dentro dos nossos pulmões. E o que é expiração? É quando nós colocamos para fora, nós expelimos dos pulmões o ar. Pois bem, Deus, para falar a sua palavra através dos escritores da Bíblia, inspirou neles o seu Espírito. Portanto, diz o pastor Antônio Gilberto, inspiração divina é a influência sobrenatural do Espírito Santo como um sopro sobre os escritores da Bíblia, capacitando-os a receber e transmitir a mensagem divina sem mistura de erro. Acabamos de ver o que é inspiração divina, segundo o comentarista e segundo o pastor Antônio Gilberto. Porém, é importante que mostremos também as teorias falsas com relação à inspiração da Bíblia Sagrada. Existem várias. E o maior problema que existem nessas teorias é que algumas verdades estão misturadas com a mentira, provocando confusão e enganando a muitos. Veja só. A teoria da inspiração natural ensina que a Bíblia foi escrita por homens dotados de gênio e de força intelectual especiais. Portanto, não tem nada de sobrenatural. Em outras palavras, essa teoria diz que a Bíblia não foi inspirada. Na verdade, ela foi escrita por gênios, por intelectuais. As Escrituras contrariam esse ensino, pois os próprios escritores da Bíblia reivindicaram
que era Deus quem falava através deles. Você pode confirmar isso em 2 Samuel 23:2, Atos 1:16, Esdra 1:1, Ezequiel 3:16-17 e Atos 28:25. Só para exemplificar, vou citar também Jeremias 1:9. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Segundo, nós temos a teoria da inspiração divina comum. Esta teoria ensina que a inspiração dos escritores da Bíblia é a mesma que hoje nos vem quando oramos, pregamos, cantamos, ensinamos e etc. Isto não é verdade, pois na inspiração comum podemos orar, pregar, cantar, ensinar cada dia mais, à medida que nos consagramos. Já a inspiração dos escritores da Bíblia não tinha variação. Ou o escritor era inspirado ou não. Deixa-me explicar aqui melhor. Eu tive um professor que ele dizia o seguinte, que ninguém hoje pode dizer que foi inspirado para pregar, para cantar ou para escrever, porque a inspiração divina ela é restrita aos escritores da Bíblia Sagrada. Agora, existem alguns estudiosos, como é o caso do pastor Antônio Gilberto, que diferencia a inspiração dos escritores sagrados e a inspiração comum. A inspiração comum, segundo eles, seria esta inspiração que a gente costuma dizer, olha, hoje eu estava inspirado para pregar, estava inspirado para cantar, né? Ou coisa semelhante. Então esta é a inspiração comum. Já a inspiração que os escritores sagrados receberam, essa aí já é outra, certo? Então nesta teoria nós encontramos uma inverdade, porque a inspiração comum ela é totalmente diferente da inspiração dos escritores da Bíblia. Alguns estudiosos também dizem que a inspiração comum pode ser permanente, conforme 1 João 2,27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Lemos só parte do versículo. Quero frisar que esta tradução é Almeida, Revista e Corrigida. Já a inspiração dos escritores da Bíblia era temporária. Por isso, frequentemente lemos, por parte dos profetas, a seguinte expressão: e veio sobre mim a palavra do Senhor, indicando o momento em que Deus os tomava para transmitir sua mensagem. Terceira teoria, teoria da inspiração parcial. Ensina que algumas partes da Bíblia são inspiradas, outras não. Que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas apenas contém a palavra de Deus. Essa teoria contraria a Bíblia. Voltamos a citar o que os apóstolos disseram a este respeito. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Quarta teoria, a teoria da inspiração das ideias. Esta ensina que Deus inspirou as ideias da Bíblia, mas não as suas palavras. Para entender melhor aqui o que diz essa teoria. Ela diz que
A Bíblia toda não foi inspirada. Na verdade, Deus inspirou as ideias. E os autores, então, de posse da ideia inspirada, eles escreveram com as suas próprias palavras. A inspiração da Bíblia não foi somente pensada, amados, foi também falada. 1 Coríntios 2:13, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. A quinta teoria é a teoria da inspiração plenária ou verbal. Esta teoria é correta, ou é a teoria correta da Bíblia. Ela ensina que todas as partes da Bíblia são igualmente inspiradas, que os escritores não funcionaram como se fossem máquinas inconscientes, que na verdade houve a cooperação vital e contínua entre eles e o Espírito Santo de Deus que os capacitava. Afirma também que os homens santos escreveram a Bíblia com palavras de seu vocabulário, porém debaixo de uma influência tão poderosa do Espírito Santo, que o que eles escreveram foi a palavra de Deus. A inspiração plenária cessou ao ser escrito o último livro do Novo Testamento. Depois disso, nem os mesmos escritores, nem qualquer servo de Deus pode ser chamado inspirado no mesmo sentido. Aqui tem algo muito interessante. É preciso que seja passado isso para os seus alunos, meu caro professor ou professora. Ninguém pode dizer que foi inspirado com a mesma inspiração dos escritores sagrados para escrever algo nos dias atuais, ou para publicar alguma mensagem, algum livro, dizendo que foi inspirado semelhantemente aos escritores sagrados. Não. A inspiração plenária, como já citado, cessou quando foi escrito o último livro do Novo Testamento. Então, muito cuidado. A mensagem da Bíblia. Este é o assunto do segundo capítulo da nossa revista. A Bíblia é o nosso manual de fé e prática. Nela encontramos tudo o que precisamos para viver bem com Deus e com os nossos semelhantes. Me lembro de ter lido uma frase, certa feita, que dizia mais ou menos assim: a Bíblia não tem tudo o que os homens querem saber, mas tem tudo o que Deus quer que os homens saibam. Interessante, né? Sendo ela o nosso manual de sobrevivência, é importantíssimo que conheçamos tudo ou todo o seu conteúdo. Falando sobre a importância de se conhecer este manual sagrado, eu queria falar um pouco aqui sobre a importância do manual de instrução. Praticamente todo dispositivo, equipamento, ferramenta e outros objetos que são fabricados e comercializados tem o seu manual de instrução. No manual nós encontramos as características do produto, o modo de uso, indicação de assistência técnica, termo de garantia e etc. Quantos problemas e até mesmo prejuízos poderiam ser evitados caso tivéssemos lido atentamente o manual de instrução? Muitas das vezes, por preguiça de lermos, fuçamos aqui, mexemos ali, e só depois que todas as tentativas são fracassadas é que recorremos ao manual. Em alguns casos é tarde demais, pois já danificamos o equipamento e, consequentemente, perdemos a garantia, restando-nos apenas o prejuízo. Eu trabalho com manutenção de computadores e por algumas vezes alguns clientes trouxeram seus PCs dizendo:
Acabei de comprar esse computador e faz horas que tento e não consigo fazê-lo funcionar. Será que já veio com defeito? Pois ligo a máquina, acende a luz, mas não funciona. Como pode ser isso? E a primeira coisa que eu faço é olhar a chave da fonte de energia. E na maioria das vezes está no 220 e o cliente tentando usar no 110. Um problema simples que seria resolvido em questão de minutos caso o manual tivesse sido lido. Semelhantemente, Deus nos criou e, apesar da nossa complexidade, Ele nos deixou um manual de instrução, a Bíblia Sagrada, para que lêssemos e soubéssemos como viver bem no nosso relacionamento com Ele e com o nosso próximo. Quem sabe, meu amigo professor ou professora, alguns dos seus alunos estejam dando cabeçada na vida e tendo muitos prejuízos porque não conhecem este manual sagrado. A Bíblia contém mensagem para praticamente todos os momentos da nossa vida. Através dela adquirimos conhecimento de Deus e aprendemos sobre a sua vontade para as nossas vidas. Nela temos a revelação do Salvador da humanidade, o nosso Senhor Jesus Cristo. Encontramos também mensagens para as nossas necessidades do dia a dia. Creio que você já teve acesso a um daqueles folhetos que dizem assim: leia a Bíblia. E aí continuam: quando estiver triste, leia João 14. Quando estiver preocupado, leia Mateus 6, de 10 a 34. Quando estiver desanimado, leia o Salmo 91. Quando se sentir longe de Deus, leia o Salmo 139. Quando desejar paz e descanso, leia Mateus 11, 25 a 30. Quando estiver doente, leia Tiago 5. Quando estiver em perigo, leia Lucas 8, 22 a 25. Quando os homens falharem, leia 1 Pedro 5 e 7. Quando estiver com medo, leia Mateus 6, 25 a 34. Quando for tentado, leia 1 Coríntios 10 e 13. Quando tiver cometido pecado, leia 1 João 1, 8 e 9. Quando se esquecer das bênçãos, leia o Salmo 103. Quando sua fé enfraquecer, leia Hebreus 11. Quando precisar de coragem, leia 2 Coríntios 12 e 9. Quando desejar a felicidade, leia Colossenses 3, de 1 a 17. Quando sair para uma viagem, leia o Salmo 121. Quando sentir desejo de criticar, leia 1 Coríntios 13. Agora, se ainda não é salvo, leia João 3 e 16. Apesar da simplicidade desses folhetos, eles contêm uma tremenda mensagem, a saber, a Bíblia tem resposta para todas as reais necessidades do ser humano. Algo extraordinário que aprendemos na Bíblia Sagrada, além de todas as demais coisas, é que Jesus Cristo é o tema central dela. Lucas 24, 44. E disse-lhes: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. João 5 e 39. Eu gosto muito desse versículo. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Como diz o pastor Antônio Gilberto, as Escrituras sem Jesus seriam como a física sem a matéria e a matemática sem os números. Veja agora Jesus Cristo nos 66 livros da Bíblia. Em Gênesis, o descendente da mulher. Em Êxodo, o cordeiro pascual. Em Levíticos, o sacrifício expiatório. Em Números, a rocha ferida. Em Deuteronômio, o profeta maior. Em Josué, o príncipe dos exércitos do Senhor.
Em Juízes, o libertador. Em Rute, o remidor divino. Em 1ª e 2ª Samuel, o rei esperado. Em 1ª e 2ª Reis, o rei prometido. Em 1ª e 2ª Crônicas, o descendente de Davi. Em Esdra, o ensinador divino. Em Neemias, o edificador. Em Ester, a providência divina. Em Jó, o redentor que vive. Em Salmos, o nosso socorro e alegria. Em Provérbios, a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, o pregador perfeito. Em Cantares, o nosso amado. Em Isaías, o servo do Senhor. Em Jeremias, o Senhor dos Exércitos. Em Lamentações, o Consolador de Israel. Em Ezequiel, o Senhor que reinará. Em Daniel, o quarto homem. Em Oséias, o esposo. Em Joel, o juiz das nações. Em Amós, o Deus de fogo. Em Obadias, o Salvador. Em Jonas, a salvação do Senhor. Em Miqueias, o ajuntador de Israel. Em Naum, o cavaleiro da espada flamejante. Em Abacuque, o puro de olhos. Em Sofonias, o pastor de Israel. Em Ageu, o que faz tremer os céus e a terra. Em Zacarias, o renovo. Em Malaquias, o anjo do concerto. Em Mateus, o rei. Em Marcos, o servo. Em Lucas, o filho do homem. Em João, o filho de Deus. Em Atos, o Cristo ressurgido. Em Romanos, a justiça de Deus. Em 1 Coríntios, o Cristo crucificado. Em 2 Coríntios, a imagem de Deus. Em Gálatas, o Cristo que liberta. Em Efésios, o cabeça da igreja. Em Filipenses, o meu viver. Em Colossenses, o homem perfeito. Em 1 e 2 Tessalonicenses, o Senhor que virá. Em 1 e 2 Timóteos, o mediador entre Deus e o homem. Em Tito, o nosso Salvador. Em Filemão, o doador do bem. Em Hebreus, o sacerdote eterno. Em Tiago, o legislador. Em 1 Pedro, o rei. Em 2 Pedro, o nosso Senhor. Em 1 João, o Cristo. Em 2 João, o Filho do Pai. Em 3 João, a verdade. Em Judas, o único dominador e Senhor. E em Apocalipse, o Alfa e o Ômega. Para concluir esse tópico, usaremos um resumo do Dr. Scofield, que diz: tomando o Senhor Jesus como centro da Bíblia, podemos resumir os 66 livros em 5 palavras referentes a ele. Assim, preparação, manifestação, propagação, explanação e consumação. Preparação, todo o Antigo Testamento, pois trata da preparação para o advento de Cristo. Manifestação, os Evangelhos, que tratam da manifestação de Cristo. Propagação, o livro de Atos, que trata da propagação de Cristo. Explanação, as Escrituras, que são a explanação da doutrina de Cristo. E por último, consumação, o livro de Apocalipse, que trata da consumação de todas as coisas preditas através de Cristo. No terceiro e último capítulo da nossa lição, temos o seguinte tema: a inerrância e a confiabilidade das Escrituras. O pastor Elinaldo Renovato de Lima, comentando sobre a inerrância da Bíblia, explica o seguinte: o que é inerrância bíblica? Pergunta ele. Significa que a Bíblia é totalmente isenta de erros, quer no campo lógico ou no histórico. Ela é inerrante nos fatos que apresenta e nas doutrinas que declara. Afirmar que a Bíblia não contém erros é também reconhecer sua inspiração, autoridade e infalibilidade divinas. Jesus afirmou categoricamente em João 10:35, as Escrituras não podem falhar. Continua então o pastor Elinaldo Renovato. A inerrância e a infalibilidade. O conceito de inerrância na Bíblia está infinitamente associado ao de infalibilidade. Pelo fato de não conter erros, a Bíblia é infalível. Tudo o que ela diz cumpre-se cabalmente. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. 1 Pedro 1, 24 e 25. Essa infalibilidade é consequência
de a palavra de Deus nunca ter sido produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. Queremos citar aqui também alguns nomes canônicos da Bíblia. Livros do Senhor, Isaías 34:16. Escritura da verdade, Daniel 10:21. Escritura de Deus, Êxodo 32:16. Lei do Senhor, Salmo 1, versos 1 e 2. Lei de Deus, Josué 24:26. Palavra do Senhor, Jeremias 22:29. Oráculo de Deus, 1 Pedro 4:11. Palavra de Deus, Mateus 15:6. Palavra de Cristo, Colossenses 3:16. Visto que a Bíblia procede do próprio Deus, podemos afirmar categoricamente que ela é inerrante e infalível. Existem muitas pessoas que fazem a seguinte pergunta: a Bíblia é confiável? Eu respondo, com certeza sim. Porém, alguns céticos, para contestar a inerrância e a confiabilidade das Escrituras Sagradas, usam alguns textos de difícil compreensão para dizer que a Bíblia possui erros e contradições. Logo, ela não é inerrante e muito menos confiável. Observe um caso de aparente contradição nas Sagradas Escrituras. Permita-me frisar, aparente contradição, só aparenta. Gênesis 22:1, tradução Almeida, Revista e Corrigida. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Então observe o que foi que Deus fez com Abraão. Depois destas coisas, tentou Deus a Abraão. Aí você vai lá para Tiago 1:13. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Não sei se você entendeu. Lá em Gênesis 22:1, o texto sagrado está dizendo que Deus tentou Abraão. Já em Tiago 1:13, o texto sagrado está dizendo que Deus não pode ser tentado e que ele não tenta ninguém. Aí os céticos, que são aqueles que não creem na Bíblia, não só creem na Bíblia, mas procuram todo e qualquer argumento para negar o que a Bíblia diz, eles dizem que há uma contradição na Bíblia, nesse caso aqui. Portanto, a Bíblia não é inerrante e muito menos confiável. Como explicar isso aqui, já que eu mencionei que é uma aparente contradição? É só você usar uma outra tradução. Se você pegar a Almeida Revista Atualizada, ou mesmo a Bíblia na linguagem de hoje, você vai esclarecer essa aparente contradição. Olha o que diz lá. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Linguagem de hoje. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Então lá, na versão Almeida Revista e Corrigida, o tradutor, na hora que foi traduzido o original para o português, ele achou que a palavra certa aqui seria tentou, mas não é. A palavra correta traduzida do original é provou. E aqui eu quero deixar uma lição. Quem tenta é o diabo, quem prova é Deus. Por quê? Porque a tentação, ela visa o decrescimento do cristão. A provação, ela visa o crescimento do cristão. Então quem tenta é o diabo, mas quem prova
é Deus. Uma outra aparente contradição. Gênesis 46 e 27 afirma que todos os descendentes de Jacó que foram ao Egito somam 70 pessoas. Lá em Atos 7,14, Estevão afirma que eram 75 pessoas. Teria Estevão errado? Eu acho difícil, porque ele estava pregando ali, debatendo as Escrituras, cheio do Espírito Santo. É o texto quem diz. E o Espírito Santo, que é Deus, ele não erra, tá certo? Lá em Êxodo 1 e 5, também nós temos uma confirmação de que eram 70 pessoas. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. O pastor Antônio Gilberto dá a seguinte explicação para esse texto. Eu digo pastor Antônio Gilberto porque existem outros estudiosos que dão outra explicação. Mas eu quero ficar com a do pastor Antônio Gilberto. Ele diz que é preciso que nós somemos a essas 70 pessoas os 5 netos de José. Aí daria 75 pessoas. Olha um outro texto que os céticos usam para confundir os desavisados, aqueles que não leem a Bíblia, principalmente os irmãos que não frequentam escola dominical. Em 1 João 2,15, a Bíblia adverte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Certo? Agora lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, olha o que a Bíblia afirma. Deus amou o mundo. Lembram do texto? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí os céticos dizem, olha aqui uma contradição. Deus está dizendo para que nós não amemos o mundo, mas Ele mesmo amou o mundo. Você já entendeu que a palavra mundo aqui, em cada um dos textos, tem o seu significado. Em 1 João 2,15, fala de mundo como um sistema de vida, sob a influência diabólica. Amar esse mundo é pecado. Amar esse mundo não convém. Agora, no Evangelho de João 3,16, fala do mundo no sentido de humanidade. Então, Deus amou o mundo é o mesmo que dizer que Deus amou a humanidade. Então, é uma aparente contradição. Não é uma contradição de fato. Para concluirmos este assunto, nós encontramos também com uma certa frequência na Bíblia ensinos sobre Deus expressos em linguagem humana. As mais comuns são os antropomorfismo e os antropopatismo. Não se assuste, não é língua estranha não, tá? Antropopatismo. O que é isso? Atribuir sentimentos humanos a Deus. E antropomorfismo é atribuir formas humanas a Deus. Um exemplo de antropopatismo na Bíblia. Nós lemos lá em Números 23:19 o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Só que lá em 1 Samuel 15:11, e é aqui nesse verso que nós temos um exemplo de antropopatismo, a Bíblia diz o seguinte: arrependo-me de haver constituído Saul rei. Ora, um texto diz que Deus não se arrepende, o outro diz que ele se arrependeu. Uma aparente contradição. Como explicar isso aqui? Através da explicação desta linguagem humana. Isto é, o autor sagrado tentando explicar uma situação,
ele usa uma linguagem humana, um antropopatismo, ele atribui sentimentos humanos a Deus. Por isso ele diz que Deus se arrependeu. Mas nós sabemos que de fato Deus não se arrepende. Como Deus não. Aqui é só o uso de uma linguagem humana. Um exemplo de antropomorfismo. Nós temos vários, mas por causa do tempo estou citando um de cada. Está no Salmo 34:15. Os olhos do Senhor estão sobre o justo, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então, o salmista aqui está falando sobre os olhos de Deus e também sobre os seus ouvidos. Deus é espírito, irmãos. E como espírito, nós não sabemos a sua forma. Esse assunto em sala de aula dá uma discussão tremenda, né? Ah, mas Deus tem pé, Deus tem mão, Deus anda, Deus voa, como é que é isso? Nós não sabemos. Ele é espírito. E como espírito, não há forma. Certo? Agora, por que então que o autor sagrado, ele fala sobre olhos de Deus, sobre ouvidos, sobre mãos, pés, e vai por aí afora? Porque ele está usando uma linguagem humana, o antropomorfismo. Amém? Concluímos que existem de fato dificuldades na Bíblia e até mesmo aparentes contradições, mas jamais contradições propriamente falando. Vou frisar de novo, é só aparentes contradições. Como comenta o pastor Antônio Gilberto, não há nenhuma contradição histórica, nem científica, nem doutrinária na Bíblia. As dificuldades que encontramos nela são todas do lado humano, como tradução mal feita, estudo superficial, má compreensão, incapacidade humana, ideias preconcebidas, falsa aplicação do texto, falhas de editoração, interpretação forçada e etc. Assim, meu caro amigo e irmão, querido professor ou professora, encerramos a pré-aula de hoje, mas retornaremos na próxima semana, se Deus permitir, onde comentaremos a lição de número 5, cujo tema é Eu creio na pureza e na castidade. Vai ser um tema também abençoado. Uma ótima aula. Fique na paz do Senhor Jesus.